Meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Eu estou um pouco rouco, não dá para perceber, mas não nos impedirá nessa manhã meditarmos juntos na palavra de Deus. Sobre nós pesa essa responsabilidade e esse privilégio de estar aqui em comunhão com os irmãos nesta manhã, para sermos edificados pelo próprio Espírito do Senhor. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Eu gostaria de refletir com os irmãos em todo esse capítulo, embora vamos ler inicialmente apenas os versículos 1, 2 e 3. 1 Samuel, capítulo 15, verso de 1 a 3. Eu trago um abraço da congregação presbiteriana em Aliança, filha dessa igreja, e nós nos sentimos bem, filhos bem acolhidos da parte da sua mãe, da primeira igreja presbiteriana do Recife. Então, sem mais conversa, vamos ler o nosso texto, 1 Samuel 15, versículos de 1 a 3. O texto diz o seguinte: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhes poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças por essa manhã, por este dia sublime nas nossas vidas. Te damos graças pela vida do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nesta manhã, Senhor, nos propomos agora a meditar na Tua palavra, e sem a iluminação do Teu Espírito, nós não conseguiremos, Senhor, ser edificados. Por isso nós te rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, nos ensine, nos exorte, nos console através da Tua palavra. Tudo isso nós pedimos confiando no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nos nossos dias crescente, as estatísticas mostram o crescente número da população evangélica, mas também as estatísticas mostram o fracasso deste grande número, porque na sua maioria têm sido cristãos nominais e não têm influenciado a sua geração com um caráter, como o Senhor Jesus Cristo ensinou lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, descrevendo o caráter daqueles que se propõem a segui-lo, nem sendo sal e luz, como ele ensina também naquele evangelho. Este livro que está diante de nós, o primeiro livro de Samuel, nele nós encontramos a história, uma parte da história do povo de Deus, na qual o Senhor institui a monarquia como forma de governo, como representando o poder de Deus através do monarca sobre o seu povo. Os primeiros 7 capítulos deste livro que estão diante de nós, eles descrevem os preparativos divinos para o estabelecimento dessa monarquia, como esse instrumento de autoridade teocrática de Deus. Queridos, as narrativas que se seguem do capítulo 8 em diante descrevem as provisões temporárias de livramento da parte do Senhor, bem como de disciplina, por meio das quais Deus estava demonstrando a Israel que a presença de um rei traria desastre definitivo a Israel, caso este monarca ele não satisfizesse as expectativas divinas. É interessante que o primeiro a ser levantado, Saul, era um benjamita, escolhido o primeiro rei de Israel no capítulo 9 deste livro que está diante de nós. Ele era uma pessoa simples. Ele saiu de casa, como nós conhecemos as narrativas, para procurar as jumentas de seu pai que estavam perdidas. E ele foi soberanamente conduzido até Samuel pelo próprio Deus, e naquela ocasião ungido rei e confirmado como rei com diversos sinais prometidos pelo Senhor. Saul, ele foi recebido pelo povo de Israel com aclamações, mas o novo rei foi logo confrontado pelos regulamentos do próprio Deus para aquela monarquia, conscientizando tanto o rei como a população de Israel
das responsabilidades que viriam junto com a monarquia. A aprovação de Saul foi conquistada a duras penas. Ele teve que derrotar os amonitas, e isso era a prova de que ele estava sendo aprovado como rei. E ao perceber a sua posição confirmada como rei, Samuel, que o profeta da época, fez um longo discurso de despedida em Gilgal, no capítulo 12 deste livro que está diante de nós. E neste discurso, Samuel invoca ao Senhor como testemunha perante o povo de sua integridade como guardião da aliança de Deus. E ele descreve os atos de lealdade pactual de Deus para com o seu povo. É interessante ainda que nesse mesmo discurso, Samuel critica o povo por agir e por exigir um rei e colocar o Senhor em segundo plano. As palavras de Samuel, elas são confirmadas também pelo Senhor, através de muitos sinais na natureza. E ele diz ainda que continuará cuidando do povo de Deus e da promessa de Deus, desde que aquele rei permanecesse fiel à aliança do Senhor. Caso contrário, ambos seriam destituídos. No capítulo 12 nós lemos isso. A seção na qual o nosso texto está inserido, que vai do capítulo 13 até o capítulo 15, nós vamos encontrar esse rei que foi instituído pelo próprio Deus fracassando. Saul, ele fracassa na sua missão, pois ele não se adequou aos padrões de obediência e de compromisso exigidos dele. Os erros de Saul incluíram desde a usurpação religiosa, ao tentar assumir as prerrogativas sacerdotais diante da demora de Samuel e da crescente pressão dos filisteus, até um voto precipitado que colocou a vida do seu filho em risco, Jonatas, provocando o pecado do povo. A gota d'água no ministério de Saul, ou do reinado de Saul, foi o desafio que o Senhor impôs a ele sobre os amalequitas no texto que nós acabamos de ler. Ele rejeitou as ordens de Deus. Isso significava o seu fracasso como o rei de Israel, como representante de Deus sobre o povo. Então, diante dessas informações trazidas até agora, eu queria convidar os irmãos para nesta manhã nós meditarmos no tema o caminho do fracasso. E olhando para um exemplo negativo, nós inferirmos e tirarmos para nós conclusões e atitudes positivas para colocarmos em prática em nossa vida cristã e fugirmos do fracasso que tem vivido a igreja cristã brasileira. Fracasso no seu testemunho, fracasso na sua missão de anunciar o nosso Salvador Jesus Cristo. E olhando para a trajetória de Saul, nós vamos perceber alguns estágios, alguns passos dados por Saul que o conduziram ao fracasso. E eu queria que os irmãos pudessem me acompanhar, olhando primeiro aí no nosso capítulo 15, os versículos de 1 a 11. O texto diz que, em seguida do que nós lemos, no versículo 4, que Saul então, ele convoca todo o seu exército. E nós vemos que o primeiro estágio deste caminho do fracasso é que ele começa com a desobediência. Foi na desobediência de Saul que nós vemos o princípio do seu fracasso. No versículo 4 nós até encontramos um rei disposto a obedecer ao Senhor, e ele diz que convoca todo o seu exército, mas na verdade o Senhor já estava dando a Saul uma segunda oportunidade, porque Saul já havia falhado em sua missão de ser o ungido do Senhor, o representante de Deus sobre Israel, quando ele tomou sobre si as tarefas sacerdotais de Samuel. Nos versículos de 1 a 3, Samuel se dirige a Saul e lhe expõe um desafio, o desafio que o próprio Deus dá para Saul, um desafio que requer de Saul perfeita obediência. O termo que aparece no versículo 1, a palavra hebraica que aparece aí para atenta, é a mesma que aparece para chamar, para ouvir, mas não é apenas um ouvir com discernir no ouvido, ela carrega um sentido de ouvir com o ouvido, mas prontamente obedecer o que seria dito. Essa era a segunda chance que Deus estava dando a Saul. E o desafio de Saul era o de executar o juízo de Deus, de sair para ser o juiz sobre os amalequitas. Os amalequitas eram uma nação que atacou os israelitas logo depois que eles deixaram o Egito. E naquela ocasião, os amalequitas foram derrotados, porque Deus ouviu as orações de Moisés e ajudou o exército de Josué, e eles foram vencedores.
Nós percebemos aqui Deus agindo de forma pactual. Lembrando das palavras de Gênesis capítulo 12, quando o Senhor diz a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei também aqueles que te amaldiçoarem. A história mostra como todas as nações que perseguiram o povo de Deus, elas foram julgadas com severidade. Então, conhecedor da aliança de Deus com Abraão, Saul, ele permitiu até que os queneus, no versículo 6 do texto que está diante de nós, diz que no 2 ele junta o seu exército, todo o exército, e ele vai debaixo de romaria em Migron, e no versículo 4 ele diz: Saul convocou todo o povo e contou em Telaim. Eram 200.000 pessoas de pé e 10.000 homens de Judá. E eles chegaram, pois, a Saul, a cidade de Amaleque, e pôs emboscada no vale. E então no versículo 6, Saul age de acordo com a aliança de Deus e livra os queneus daquela situação. Os queneus habitavam no meio dos amalequitas. Os queneus eram descendentes dos midianitas, e os midianitas tinham sido amigáveis com Israel. E Moisés até havia se casado com a filha do sacerdote de Midian. Então, por causa disso, Saul, com diligência, livra aquele povo e manda para que o povo saia do meio dos amalequitas, para que não fossem destruídos juntamente com eles, porque eles foram misericordiosos para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. E assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Interessante é que Saul, dessa forma, agiu diligentemente, cuidando para que a aliança de Deus fosse respeitada, mas ele não teve a mesma atenção para com o que foi exigido dele. Se nós prestarmos atenção no texto, diz logo em seguida, no versículo 7, que Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Mas no versículo 8, mostra algo que estava escondido no coração de Saul. Ele tomou vivo a Agag, que era rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo ele destruiu a fio da espada. E diz no versículo 9, que Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Ele não cumpriu perfeitamente a ordem de Deus, o mandato de Deus de destruir totalmente os amalequitas, e nada a ser poupado, como disse o versículo 3. Ele falhou, ele desobedeceu, ele foi incapaz de cumprir o que fora requerido dele, conjuntamente com o seu exército. Ele destruiu todo o povo amalequita, mas tomou vivo o rei e o melhor dos animais. Nós não sabemos exatamente a motivação do coração de Saul em poupar o rei dos amalequitas, mas seja qual tenha sido a intenção do seu coração, a motivação do seu coração, a conveniência humana ditou a forma de agir daquele rei, diante da ordem recebida da parte do Senhor. Embora a obediência a Deus, ela não pode ser determinada pela conveniência humana ou pelas circunstâncias. Com certeza, o exército de Saul seria suficiente para executar a ordem de Deus, para destruir totalmente aquela nação, bem como os bens que eles possuíam. Mas Saul preferiu agir à sua maneira, obedecendo parcialmente às ordens de Deus. E nós descobrimos aqui que obediência parcial não é obediência. Obediência ditada pelas circunstâncias humanas, ou diante da pressão, ou pela conveniência, não é obediência requerida pelo Senhor. Deus, então, manifesta o seu repúdio àquele monarca. E nós vemos nos versículos que se seguem, a palavra do Senhor veio novamente a Samuel no versículo 10. E o Senhor diz no versículo 11, arrependo-me de ter havido constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Samuel já estava até animado com aquele rei formoso, como nós lemos no início do livro. Acho que agora dará certo, que Deus será favorável com o povo através deste rei. E a atitude de Samuel foi de alguém que estava já tendo um carinho por aquele rei, que gostava daquele rei. Então diz que ele se entristeceu e clamou ao Senhor a noite toda.
Samuel desejava ver o escolhido de Deus ser bem-sucedido, para que o povo de Deus continuasse sendo um povo abençoado. É interessante que o versículo 11 fala de uma atitude de Deus. Deus se arrepende. Eu queria falar um pouco a respeito disso mais adiante, mas a atitude desobediente de Saul, fracassando em executar perfeitamente o juízo de Deus, era uma prerrogativa do seu ofício, executar o juízo, representando o próprio Deus. Ao falhar nessa prerrogativa, foi o início do seu fracasso. E com esse primeiro passo, eu queria convidar os irmãos para que nós pudéssemos refletir, tirando uma atitude positiva para as nossas vidas. O Senhor, quando nos chama, Ele espera de nós a obediência. Não uma obediência ditada pelas circunstâncias, não uma obediência para atrair a atenção das pessoas, mas uma obediência que externe aquilo que nós dizemos que somos, uma obediência que externe a nossa fé. A nossa fé se faz visível quando nós obedecemos ao Senhor. O interessante é que obediência parcial, fica claro aqui para nós, é desobediência. Obediência parcial não é obediência requerida por Deus. Servir a Deus de modo aceitável envolve fazer a vontade de Deus de maneira certa, no momento certo e pelas motivações certas. Então, o primeiro estágio, o primeiro passo nesse caminho do fracasso, olhando para Saul, foi a desobediência. Mas, além da desobediência, nós vamos ver como que num círculo crescente, esse caminho não para na desobediência. A segunda atitude que nós encontramos, que levou Saul a um fracasso profundo, foi que ele também agiu pela soberba do seu coração. Atente para os versículos que se seguem. O versículo número 12 diz que Samuel madrugou para encontrar com Saul. E o interessante é que Saul, aos olhos do povo de Israel, ele tinha obtido uma grande vitória. Afinal, os amalequitas eram o antigo inimigo do povo de Deus, mas aos olhos de Deus, ali havia sido uma grande derrota. Saul estava tão impressionado com o seu feito, que ele foi até ao Carmelo, nos diz esse versículo 12, que foi anunciado a Samuel, que já chegou Saul ao Carmelo. É interessante a gente atentar que esse Carmelo não é aquele famoso Monte Carmelo. Esse aqui está a 12 quilômetros de Hebrom, e não era aquele que ficava ao norte, mas é um outro lugar que recebe esse nome. Então, Saul já estava naquele lugar, e diz o texto para a gente que ele já estava levantando para si um monumento. E essa ideia de levantar um monumento nos reporta um outro personagem bíblico, para entender o que ele queria com essa atitude. Nós nos lembramos, sabe, de Absalão, filho de Davi. Lá em 2 Samuel capítulo 18, ele também ergueu um monumento. E a ideia de erguer um monumento era com o objetivo de que o seu nome pudesse ser lembrado para sempre. Então a atitude de Saul, depois de derrotar os amalequitas, era que o seu nome fosse célebre. Então ele ergue um monumento em homenagem a si mesmo. E ainda impressionado, e ao mesmo tempo consciente da sua culpa, no versículo número 13, ainda no final do 12, diz que se levantou para si um monumento, e dando a volta, passou e desceu a Gilgal. A ideia de que o autor nos cita esses nomes de cidade é para que a gente possa entender o que se passava no coração de Saul. A casa de Samuel ficava em Ramá. Gilgal ficava a 24 quilômetros de Ramá. A ideia que o texto nos mostra é que depois de desobedecer a Deus, agora o rei fugia do profeta, procurava ir para um lugar cada vez mais distante, para que aquele velhinho cansado não pudesse mais o alcançar. Então é possível que Saul estivesse fugindo, na realidade, de um encontro com Samuel. Mas, direcionado por Deus, Samuel chega até onde está Saul. Imagina você, Saul não havia feito a vontade de Deus, não tinha palavra de bênção nenhuma para dar ao profeta, mas você prestar atenção no versículo 13, como é que Saul recebe a Samuel. O texto diz que, então disse Samuel, ou no 13, veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então, ele estava agora querendo desviar a atenção, ele tenta encobrir a sua culpa com a sua primeira mentira. Executei as palavras do Senhor. Saul mentiu para si mesmo, pensando que podia escapar daquela situação. E depois ele mente para Samuel, que aliás já estava sabendo de toda a verdade.
ele tentou até mentir para Deus, quando numa segunda mentira, ele disse que usaria aqueles animais para oferecer como sacrifício ao Senhor. Queridos, um coração guiado pela soberba, um coração guiado pelo cheio de si, é um coração que não mede o peso das suas ações. Ele se conduz até pela mentira para desviar a atenção do seu fracasso. E é isso que Saul acaba de fazer, ainda tentando desviar a culpa de si. Ele agora, o cabeça de Israel, ele mente pela terceira vez, e ele coloca a culpa daquela ação nos soldados do seu exército. Se você prestar atenção no versículo 14, ele faz isso. Samuel pergunta: e que balido de bois de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois que ouço? O versículo 15, Saul responde: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Eu não erro, eu não tenho culpa. É aquela pessoa soberba e que está caminhando para o fracasso. Foi essa atitude de Saul. A culpa não é minha, a culpa é do meu exército. Mas quem conhece a história sabe que o rei era o chefe do exército. O exército não agiria ao contrário da vontade do seu rei. Mas Saul tenta desviar mais uma vez a culpa, porque a culpa, é interessante, é sempre da outra pessoa. Nunca nós conseguimos, quando nos deixamos guiar pela soberba, perceber os nossos próprios erros. O coração esquece de que o Senhor olha para quem é humilde. Naquele ínterim, dando a ideia de que Saul dava as costas para sair, o versículo vai dizer para a gente, o versículo 16: então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. A ideia de que Saul estava dando as costas para Samuel, e este então pede para que, como um imperativo bem enfático, espere aí, também carregando a ideia, chega de mentir. E a fala de Samuel, ela tem um tom profético, e ele anuncia a mensagem do Senhor, revelando o coração de Saul, tentando convencê-lo da sua culpa, da sua soberba. E as palavras ditas por Samuel a Saul convidavam à confissão de culpa, convidavam ao arrependimento. Mas mais uma vez, Saul preferiu dissimular. Mais uma vez ele preferiu reafirmar que a culpa de não ter executado a vontade de Deus era do exército. Mas também tentava camuflar. Se você presta atenção às palavras do versículo 17 em diante, ele diz: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Você não era nada, e Deus não o fez grande. Então enviou-te o Senhor este caminho, e disse: vai, e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor? Um tom profético, amoroso, convidando ao arrependimento. Eles: mas lançaste mão ao despojo, e fizeste o que era mal perante o Senhor. Aí vem mais uma vez a dissimulação, mais uma vez a mentira, guiado pela soberba. Ele diz: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os amalequitas eu os destruí totalmente. Mas o povo, mais uma vez, o povo, não eu, tomou para si o despojo, ovelhas, bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Queridos, mais uma vez ele preferiu dissimular. O rapaz que outrora modesto, como diz o capítulo 9, agora levado pela soberba do seu coração, estava caminhando para a ruína por sua altivez. Ele não se convencia da sua desobediência. Samuel, ele rejeitou todas as mentiras de Saul e explicou que Deus desejava uma vida de obediência sincera, não a vida de sacrifícios, não a vida de animais mortos, que é o versículo mais famoso deste capítulo. Quando nós lemos no versículo número 22, Samuel rejeita toda a mentira de Saul e mais uma vez o reprova por causa da sua atitude. E diz: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer
é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a desobediência e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Vem mais uma vez palavra de reprovação. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pela segunda vez, agora de uma forma mais enfática, sem mais sentir o pesar no coração, aquele profeta anuncia o juízo de Deus, dizendo da reprovação. Samuel não estava criticando o sistema sacrificial do culto de Israel. O que Samuel estava mostrando era que Saul deveria aproximar-se de Deus com o coração submisso, com o coração humilde, não com vaidade, mas com verdadeira fé, mostrando que a sua rebelião, a sua arrogância aos olhos de Deus eram semelhantes aos pecados mais abomináveis que podiam existir no meio do povo de Israel, mostrando mais uma vez aqui que diante do Senhor, o que Ele espera de cada um de nós, além da obediência, é a humildade, o reconhecimento de que não somos tão bons como pensamos que somos. E isso diz respeito ao convívio, à vida da igreja. Muitas vezes, no nosso convívio de igreja, nós nos deparamos com muitas discussões, problemas, por causa de nós mesmos. E o Senhor Jesus Cristo ensinou, lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, eles bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que o Senhor estava mostrando com aquela bem-aventurança, que nós não devemos nos ter como tão bons, tão certos, tão superiores, tão donos de nós mesmos. Nós somos servos, devemos olhar para como Jesus foi. E Paulo testemunha a respeito de Jesus, dizendo que ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte que ele não merecia, morte de cruz. Por isso nós devemos imitar os passos do Senhor. Para fugir de um caminho fracassado, nós precisamos vigiar o nosso coração, como foi lido na nossa liturgia, Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um coração quebrantado, compungido, o Senhor não desprezará. Isaías pergunta, eis o homem para quem o Senhor olhará. E a resposta é, o que é humilde de coração. E a humildade é reconhecer o seu estado de mazela, a sua fraqueza, o seu pecado, as suas desqualificações, e reconhecer que tudo o que somos e temos vem das mãos do Senhor, como fez Davi naquela oração tão fantástica. Tudo o que damos é das suas próprias mãos. É assim que somos, é isso que somos. Foi o Senhor que nos transformou. Aqui mais uma vez nós precisamos guardar essa verdade no coração, olhando para o exemplo negativo de Saul. Nós precisamos nos lembrar, como diz o provérbio, a soberba precede a ruína. O se colocar acima da verdade, se deixar conduzir pela forma reprovável, é um convite à destruição, é um convite à ruína. Por isso que as palavras de Samuel a Saul eram um convite ao arrependimento, porque este é o caminho diante do pecado. Nós não somos inerrantes, por mais que acumulemos cargos na igreja, ou títulos de formação, ou de leituras bíblicas. Já li a Bíblia 18 vezes, 15 sentado, 3 de joelho, 1 em jejum, e a gente toma isso como se fosse, eu sou inerrante, e não mexa comigo não. Pastor, por que o senhor está me chamando a atenção? Eu sou o presbítero da igreja. Como se essas coisas nos fizessem super crentes. Nós continuamos sendo servos, e como servos nós precisamos ouvir o conselho, porque Deus não reprova, ou Deus não repreende o filho que é bastardo. Ele só repreende aquele que ele ama e que ele quer bem. E Samuel prova que não era alguém assim. Saul prova que não era alguém assim, dissimulando, fugindo das suas responsabilidades. Queridos, o caminho do fracasso começa na desobediência, passa pela soberba, mas o texto nos continua nos mostrando que o caminho do fracasso ele culmina no desejo de ser agradado, no desejo por primazia. Olhando o texto agora, continuando, o versículo 24, diz que Saul, mais uma vez, chega para Samuel, e agora as palavras de Saul, na última divisão do capítulo 15, depois dessas severas exortações transmitidas pelo sacerdote profeta, Saul agora parece que está arrependido, e até ele assume que pecou, e em seguida ele revela qual é o verdadeiro desejo do seu coração. Veja o versículo 24 e 25, ele diz o seguinte: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque
eu temi o povo e dei ouvidos à voz do povo. Agora, pois, eu te peço, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do seu manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor, teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. É interessante que esses versículos que agora nós lemos, revela o que de fato passava no coração de Saul. Nos remete até a um personagem do Novo Testamento. Nós vamos lembrar, por exemplo, olhando para cá, para Pedro, que por alguns instantes negou o Senhor Jesus, mas que não permaneceu amedrontado diante das circunstâncias. Diante daquela primeira circunstância, ele o negou. Em João capítulo 18 nós vamos ver isso 3 vezes. Mas depois arrependido e restaurado pelo próprio Cristo, no capítulo 21 de João, cheio do Espírito Santo. Agora no livro de Atos, Pedro dizia: julgai se é justo diante de Deus, ouvir vocês homens, ou ouvir a Deus. Diferente dessa atitude de Pedro, Saul queria continuar ouvindo os homens. Nós vamos perceber que ele queria conquistar novamente, era o favor de Samuel, mas ele no fato queria ele ser agradado pelo povo. O maior temor do coração de Saul era os homens, e foi o que o levou a pecar, que o levou a transgredir a ordem do Senhor. Saul, ele estava agora disposto, com o seu discurso bonito, a reconquistar Samuel. Aparentemente ele confessa o seu pecado, mas no fundo ele diz o que é que ele quer. No versículo que nós já lemos: eu temi o povo. No versículo número 30, 29 e 30, vamos comigo, para que os anciãos de Israel lhe vejam junto comigo. O que ele queria era o favor dos homens. Ele estava mais interessado em manter uma imagem diante do povo do que de fato agradar a Deus. Ele estava mais interessado, no fundo, era a manter uma aparência de que estava tudo bem, de que ele era um bom rei, de que estava tudo certo. No fundo, o aparente desejo de Saul não era o de agradar a Deus. O desejo de verdade que ele tinha no seu coração, foi revelado, era o de ser agradado. Ele queria que as pessoas o honrassem, gostassem dele, o respeitassem como rei. Queridos, nós precisamos olhar para Saul e olhar para nós mesmos como um espelho. Quantas vezes, irmãos, é necessário nós nos perguntarmos, como Paulo instrui aos Coríntios: avaliem se vocês estão na fé. É saudável nos perguntarmos qual a motivação das nossas ações. Se estamos desempenhando ou realizando a obra do Senhor, buscando a glória do Senhor ou a nossa própria glória. Para sermos o melhor presidente da mocidade, a melhor presidente da SAF que já houve, e com muitas aclamações ser reeleito com unanimidade. O melhor presbítero da igreja é fulano de tal. Quantas nós estamos buscando? É certo que é muito bom ouvir um elogio, mas o elogio para um coração humilde, ele reconhece que toda a glória vem de Deus. Mas para quem está com o coração carregado de soberba, esse elogio se torna como que um alimento para o ego. E eu quero mais. E a pessoa se torna esse que vive buscando o ser agradado, que vive buscando a glória que é do Senhor. Samuel mais uma vez, e pela terceira vez, fala a Saul da reprovação de Deus. E fala do que o levou ao fracasso e à rejeição. E agora não só o rei é rejeitado, mas você prestar atenção, agora toda a linhagem, toda a dinastia de Samuel é rejeitada. Não, de Saul é rejeitada. Ele diz no versículo 27, que quando Samuel se virava para ir, Saul segura pela orla de suas vestes. E no 28 então Samuel fala: e o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Não só mais o monarca, mas a dinastia agora é reprovada. E a palavra de Deus revelada por Samuel não havia penetrado a mente e o coração de Saul. Continuava na superfície,
Saul continuava preocupado em manter uma reputação, em manter uma aparência, em vez de colocar a vida em ordem e levado pelo arrependimento, se contristar diante do Senhor, ele prefere continuar lutando para atrair a atenção das pessoas. Aquele que havia sido chamado para representar o governo de Deus entre os homens, agora ele desejava roubar essa glória de Deus, usurpar essa glória de Deus para si. O seu desejo era de ser honrado diante dos homens. Por fim, queridos, no final do nosso texto do capítulo 15, a ação de Samuel agora revela qual era o seu posicionamento. Primeiro, ele se contristou com a reprovação de Saul. Depois, ele anunciou a reprovação de Saul. Agora, os versículos finais, ele se levanta e executa a ordem de Deus, que era a prerrogativa de Saul. Diz no versículo 32 que Samuel mandou trazer o rei, mandou trazer Agag à sua presença. E Agag veio a ele já confiante e dizendo, certamente já se foi a amargura da morte. E disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi para Ramá, e Saul subiu à sua casa em Gibeá de Saul. Agora Samuel mostra qual é o seu posicionamento. Não só Deus havia reprovado, mas agora o próprio Samuel já reconhecia o fracasso de Saul e o reprovara também. Ele toma Agag, o despedaça publicamente, cumprindo a missão que era dada, que havia sido dada a Saul. E o texto diz que depois disso, Samuel foi para a sua casa em Ramá e Saul para a sua em Gibeá. A afirmação repetida agora no versículo número 35, o último versículo do nosso texto, parece entrar em contradição com o versículo número 29. Olha o versículo 11, 35 e 29. O versículo 11 diz a primeira expressão, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Versículo 35. Nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia de sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Agora no 29, Samuel diz outra coisa. Também a glória de Israel não mente e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Muitos vão dizer, há uma contradição no texto bíblico. Mas, queridos, conhecendo a Bíblia e conhecendo os textos dos estudiosos, nós estamos diante do que os teólogos chamam de um antropopatismo. O autor humano, ele não sabe descrever a atitude de Deus de outra forma. Ele busca uma atitude ou um sentimento humano para tentar descrever a ação de Deus. Então, é o finito tentando descrever o infinito. Como o finito é limitado, ele não sabe como dizer. Ele pega algo de sua experiência cotidiana e atribui a Deus. Isso não quer dizer que Deus tenha tido uma atitude e voltou atrás, mas foi a forma que o autor humano encontrou para registrar a ação de Deus. E é interessante que atribuir essa atitude ou esse sentimento humano a Deus é o que chamamos de antropopatismo. Do ponto de vista humano, parece que Deus se arrependeu, mas do ponto de vista divino, o Senhor permanece fiel aos seus propósitos. Quem havia pedido um rei era o povo, e Deus permitiu que o povo experimentasse a sua vontade, para que eles entendessem que o melhor é a vontade de Deus. Queridos, Deus é sempre fiel à sua natureza, Deus é sempre coerente com os seus atributos, nada o pega de surpresa. Nós percebemos isso com esse texto. O plano de Deus não foi frustrado. Saul, que havia sido eleito por Deus para um ofício messiânico, ele fracassou na sua missão, quando no íntimo do seu coração, ele buscou a honra dos homens, o favor dos homens, buscou a primazia entre os seus iguais e desprezou a vontade de Deus, o seu Senhor soberano. A última atitude negativa de Saul, destacada nesse texto, nos desafia positivamente. Nós devemos, irmãos, nos empenhar, nos gastar em agradar a Deus, e não a nós mesmos, e não a quem vive ao nosso redor. O mal do nosso tempo, que os teólogos também comentam, é o temor dos homens. Nós agimos muito pensando no que as pessoas vão pensar de nós. Será que serei aceito naquele círculo de pessoas, de amizade? E nós nos deixamos guiar, negando o nome do Senhor e esquecendo do que o Senhor Jesus fala em Mateus 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Senhor, do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai. Queridos, nós somos chamados para obedecer a Deus, independente das circunstâncias.
O que nós temos estudado na escola dominical é um combustível para isso. O livro do Apocalipse nos convida a isso. A morte pode até estar diante de nós, mas vale ser fiel ao Senhor, porque Ele já mostra onde os mortos estão, sentados em tronos, com coroas na cabeça, reinando, julgando. Queridos, vale a pena obedecer ao Senhor em toda e qualquer circunstância, buscando a glória do Senhor. Empenhemo-nos então, irmãos, em obedecer ao Senhor, em dar honra ao nosso Deus com as nossas conquistas, com o nosso proceder, com as nossas vidas. Quando conquistamos, nós muitas vezes pensamos em nós mesmos: eu sou bom, eu estudei, eu me esforcei, e a glória finda sendo nossa. Esquecemos do Senhor. Concluímos uma etapa difícil e disse: eu orei, eu jejuei. O eu está sempre no centro. Esquecemos de um Deus que é misericordioso, gracioso e que age de acordo com essa misericórdia e graça. Por isso, todos os méritos de nossa vida não pertencem a nós mesmos, mas esses méritos é para a glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para a trajetória fracassada de Saul, um exemplo negativo, e prestar atenção que ele nos traz muitos ensinamentos positivos, para os quais eu queria que você atentasse nesse instante. Em primeiro lugar, nós somos chamados para um ministério excelente, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o ministério da reconciliação. Nós recebemos uma responsabilidade de Deus. Nós somos embaixadores do próprio Deus. Como nós temos desempenhado isso? Como nós temos sido esses embaixadores? Embaixadores que realizam sua própria vontade e frequentam a igreja para ver a sua própria vontade em ser feita. Ou olha para dentro de sua casa como pai, ou como esposa, ou como filho, e quer ser o centro do lar. Nós não fomos chamados para que as pessoas nos obedeçam. Nós fomos chamados para obedecer ao Senhor e levar outras pessoas à obediência ao Senhor. Mas em segundo lugar, olhando para Saul ainda, um exemplo negativo, nós precisamos tirar mais um ensinamento positivo. Na vida nós somos passíveis de erro, nós somos pecadores, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A diferença está como nós agimos diante dos nossos pecados. Saul não reconhecia o seu pecado. Saul procurava sempre colocar a culpa em outro. Havia sempre uma coisa para justificar o seu erro e o seu pecado. E muitas vezes nós nos comportamos assim, mesmo cristãos. Eu não erro. A culpa foi da irmã que passou e que botou o pé. E eu derrubei a bandeja da ceia, mas eu não erro não. É sempre alguém para eu colocar a culpa. Mas a Bíblia me ensina. Lá em 1 João, um texto que nós conhecemos muito. Se nós dissemos que não temos pecado, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, e não só perdoar, purificar de toda injustiça. Seja qual for o nosso pecado, o melhor caminho é o arrependimento e a confissão. Nós cantamos aqui o Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos noite e dia, porque a tua mão pesava sobre mim. Mas eu confessei os meus pecados, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse: todo homem que confessar o pecado encontrará o perdão. O Senhor diz isso, Ele é rico em perdoar. Por que insistir em ocultar o pecado? Em viver numa vida dissimulada, um abismo chama outro abismo, e nós caímos em mais e mais pecados, enquanto não temos a atitude de reconhecer diante de Deus e da igreja os nossos pecados. Então aprendamos isso também olhando para Saul. Por fim, queridos, mais uma aplicação. O profeta Jeremias nos lembra de que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Se não conhecemos o nosso coração, por que se deixar guiar pelo coração? Um coração que nos conduz sempre ao erro, que se procurarmos fazer a vontade do nosso coração, nós cairemos em ruína. E Paulo diz que ele deve lutar contra a carne, para que não façamos o que porventura seja da nossa vontade. Então, quando você não souber qual é a vontade de Deus, pergunte: qual é a minha vontade? E faça ao contrário. Certamente você estará mais próximo de fazer a vontade de Deus quando você agir ao contrário da sua vontade. E nós podemos fazer como disse Davi no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Me convence dos meus pecados que ainda não estou convencido. Me ajuda a ver o que eu ainda não vi. Queridos, nós podemos pensar que o plano de Deus foi fracassado com aquele rei falhando, mas a rejeição de Saul, ela foi confirmada quando ele tirou vantagem da sua posição de rei e desobedeceu a uma ordem do Senhor bem específica, que era de exterminar os amalequitas.
Saul ele foi chamado para ser uma figura messiânica, o ungido de Deus sobre os homens, e recebeu responsabilidades messiânicas, de representar o governo de Deus, o juízo de Deus no meio do povo de Deus. No entanto, as suas falhas e rejeição por parte de Deus, suas falhas e rejeição por parte de Deus, ele nos deu um exemplo claro do que um rei ungido não deve ser e nem fazer. A falha de Saul não colocou o plano de Deus em risco. O plano messiânico de Deus continua firme. E nós conhecemos, porque a revelação nos diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, ao contrário de Saul, que não obedeceu às ordens de Deus. O filho de Deus que nasceu da mulher disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que diante da pressão do momento, Saul, ele fez a sua própria vontade, mas o filho de Deus disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Mas, no entanto, se faça a tua vontade e não a minha. Ele ainda, queridos, Saul era um mero homem, rei. Cristo era o próprio Deus. Saul buscou glória para si, porque era um rei. Mas o próprio Deus entre os homens disse: ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, se humilhou, reconhecido em figura humana, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O problema do nosso tempo é porque os crentes, eles vivem para buscar a sua própria vontade. O fracasso do nosso testemunho, da igreja do nosso tempo, é porque ela esqueceu que foi chamada para viver para a glória de Deus. Muitos criticam os presbiterianos, e alguns presbiterianos criticam a própria igreja, com os catecismos. Mas a primeira pergunta do nosso catecismo ensina qual é o fim das nossas vidas. Não buscar a nossa própria glória, não fazer a nossa própria vontade, mas buscarmos a glória de Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que a igreja seja conhecida por uma igreja obediente, humilde e que busque a glória do Senhor.